Ohayô! Esse é o segundo vídeo dos estúdios e eu não vou enumerar todos os vídeos, só esses dois primeiros mesmo. E se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber qual a verdadeira remuneração de um mangaka. Então, vamos pro estúdio. Ohayô novamente! Se você quer ser um mangaka ou apenas gosta da profissão, você só deve ter se perguntado: quanto será que esses caras ganham? Então, primeiro eu vou colocar a moral de vocês lá embaixo e aí subir de novo, ok? Como mangakas, vocês podem não ganhar nada, ou seja, não terem receita nenhuma, ou podem ganhar milhões pela sua obra. Tá, Luiz, mas... A propósito, meu nome é Luiz. Mas quem decide quanto eles ganham? Então, vamos usar como exemplo. Dois mangakas podem trabalhar pelo mesmo tempo, da mesma forma e com o mesmo número de assistentes. Ainda assim, um deles pode ganhar o suficiente para seguir uma vida bem, mas bem simples, enquanto que o outro ganha mais que o suficiente para levar uma vida de luxo e ter um estúdio de qualidade. Mas por que essa diferença no salário? Bom, muita gente quando pensa em fazer o mangá, pensa direto nos desenhos, e essas pessoas estão profundamente enganadas. Como o tio do Mashiro disse em Bakuman, tudo que um mangá precisa para ser serializado é ser interessante. Claro que o desenho tem um papel muito importante, mas nada se compara com uma história. E entre os dois autores, o que tiver uma história mais interessante e mais popular vai ter uma remuneração melhor. Tá, Luiz, beleza, mas como funciona essa remuneração? No momento em que você fecha contrato com a editora, você vai ser pago por página. Lembrando que a média de páginas entregues por um mangaka semanal é de mais ou menos 20 páginas por semana, fechando 80 páginas por mês. A média de um mangaka no Japão, infelizmente, foi feita com base em autores populares. Os mangakas são classificados de uma maneira informal como impopulares, geralmente nunca fizeram uma série ou não conseguiram uma boa editora. Depois temos os populares e os famosos. E eu quero deixar claro que esses valores altos não rendem tanto quanto vocês pensam. Joia? Enfim, a média desses mangakas é de 16 milhões de ienes por ano, o que vai dar mais ou menos 778 mil reais por ano ou 64 mil reais por mês. Mas, como nem tudo são flores, apesar desse superfaturamento, os mangakas gastam em média 18 milhões por ano com a produção de seus mangás, como assistentes, materiais e as contas do estúdio. E é dessa forma que o verdadeiro lucro dos mangakas vem de suas vendas em royalties, ou seja, uma porcentagem por cada produto da história dele que for vendido, como canecas, roupas e action figure. Lembrando que para chegar nesse nível de royalties, suas histórias precisam ter uma boa popularidade. E agora vamos entrar em uma parte com dados e números, então nada melhor para ilustrar o que eu vou dizer do que um exemplo da vida real. Suho Sato, autor de Young Blackjack, diz ganhar 30 mil ienes por página, o que equivale a mais ou menos R$ 1.400 por página. Fechando 40 páginas por mês, o autor chega a ganhar 1.200.000 ienes ou 58 mil reais por mês. Lembrando que esses dados são de 2012 e ainda assim, pagando 3 assistentes e as contas do estúdio, quase todo o seu dinheiro vai embora, ou seja, seu verdadeiro lucro vinha dos royalties. 100 mil vendas de um volume no ano, vezes 590 ienes, o preço médio de um volume na época, vezes 10%, que era a sua taxa de royalties, vezes 2, que era o número de volumes lançados no ano, temos um montante de 12 milhões de ienes, o que hoje seria aproximadamente 508 mil reais. Lembrando que ele é um mangaka muito popular lá no Japão, então se você tem capacidade, capacidade todo mundo tem, mas se você tem praticidade em fazer mangás, se você tem confiança na sua história, vocês podem chegar a fazer sucesso como mangakas e serem reconhecidos por isso, ok?
A estrada para os seus sonhos vai ser tortuosa. Mesmo que vocês tenham que passar pela base de um mangaka, vocês podem alcançar bons resultados, até resultados incríveis. Mas vamos lá, censurar porque isso aqui não é Naruto. Lembrando que eu vou colocar a base salarial de um mangaka no final do vídeo. Então, se vocês querem saber quanto vocês vão começar a ganhar, se vocês começarem agora a serem mangakas, fiquem até o final do vídeo. E com certeza esse vai ser o assunto mais importante. E agora vamos falar sobre quanto ganha o mangaka mais famoso da história. E ó, se inscreva no meu canal, vídeo novo não sei quando, mas sempre que sair alguma coisa muito interessante. Eiichiro Oda, com seus 4,05 milhões de vendas de One Piece, vezes 420 ienes, preço do mangá na época, vezes 10%, que era a sua taxa de royalties, temos um montante de 170 milhões de ienes por volume. Lançando 4 volumes por ano, temos um montante de 680 milhões de ienes por ano, o que dá uma média de 33 milhões de reais por ano. Lembrando que esses valores são das vendas de antes de 2009. Em 2014, o programa japonês Baka Fury fez uma análise de quanto Oda ganhava, chegando aos bizarros 3,1 bilhões de ienes por ano, o que dá mais de 150 milhões de reais. Então, tá aí a renda do mangaka mais rico do mundo. E agora vamos para uma prova do porquê a renda por royalties é tão importante. Muitos autores não conseguem bancar a produção de seus mangás apenas com o que ganham por página, e é nisso que os royalties entram. A venda por royalties, além de ser o verdadeiro lucro de um mangaka, pode ajudar muito para continuar a produção da sua série. Em 2009, um relatório da Shueisha divulgou que de todas as 5.300 obras existentes, as 100 obras mais vendidas produziram mais ou menos 3,8 milhões de reais em royalties, enquanto que as demais 5.200 obras tiveram uma produção de aproximadamente 151 mil reais. Mas lembrando que, apesar dos valores tão altos, isso muitas vezes não é o suficiente para continuar a produção. Quer dizer, as 5.200 obras que produziram 151 mil, muitas vezes esse valor não vai ser suficiente para continuar a obra. As outras 100, que produziram mais ou menos 3 milhões de reais em royalties, estão com tudo numa boa. E agora vamos para quanto ganha o mangaka assim que ele entra no mercado japonês. E como eu disse, achar o salário inicial de um mangaka é difícil, porque saber sobre a vida de um mangaka já é difícil, porque eles estão muito reclusos. Então, encontrar mangakas iniciantes é pior ainda. Mas, por sorte, eu achei o salário de um mangaka que hoje em dia é considerado popular. Ganhou em seu primeiro trabalho. O mangaka Reiji Miyajima diz ter recebido 495 mil ienes ou 27 mil reais em um único trabalho. Um one shot de 55 páginas recebendo 9 mil ienes por página. Hoje em dia ele é um mangaka popular que está produzindo sua série. Eu vou deixar o link na descrição sobre um vídeo que fala mais sobre esse mangaka. Mas deu para entender que antes mesmo dele ser conhecido e de qualquer um saber o nome dele, ele já havia recebido 27 mil reais por seu primeiro trabalho. E eu tenho certeza que se você não é um otaku de verdade, não vai saber quem é esse cara. Então pensa que um mangaka que não é tão conhecido assim, ganhou 27 mil reais pelo seu primeiro trabalho e hoje em dia tem um estúdio incrível para fazer a produção de seus mangás. E como eu disse no meu primeiro vídeo, eu ainda vou ensinar vocês a fazerem desenhos, a desenhar o mangá, o conteúdo otaku, além de fazer análise sobre animes e mangás. Mas no próximo episódio eu vou trabalhar um pouco sobre editoras e suas revistas, onde vocês vão conseguir um ótimo material para conhecer obras novas. Então, até o próximo vídeo e itekimasu!